Então, eu assumo a presidência nesse momento e a presidenta, de fato, vai relatar o projeto ad hoc no lugar da senadora Ângela Portela. Dispõe sobre a criação do Fundo Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres e da outras providências. Autoria CPMI da Violência contra a Mulher, 2012. Relatoria a senadora Ângela Portela. Senadora ad hoc, senadora Ana Rita. Com a palavra. Senhor presidente, vem a exame da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa o projeto de lei do Senado, número 298 de 2013, de autoria da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, da CPMI, da Violência contra a Mulher. Trata-se da instituição do Fundo Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, no âmbito da Secretaria de Políticas para as Mulheres, órgão ligado à Presidência da República com status de ministério. De acordo com o artigo 1º da proposição, o fundo tem o objetivo de apoiar e financiar as atividades e os programas da Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, de modo a garantir a aplicabilidade da Lei Maria da Penha, a Lei número 11.340, de 7 de agosto de 2006. O artigo 2º detalha as fontes dos recursos que irão sustentar o fundo, já as ações que serão garantidas por esses recursos estão detalhadas no artigo 3º. O projeto também prevê, em seu artigo 4º, o repasse de recursos provenientes do fundo, mediante convênios, acordos ou ajustes. O artigo 5º, por sua vez, determina que o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisional e sobre Drogas forneça os dados para a Secretaria de Políticas para as Mulheres. Conforme o artigo 6º, o Poder Executivo disporá sobre os atos necessários à regulamentação da matéria. O artigo 7º, por fim, prevê que a lei, que chama de complementar, entrará em vigor na data de sua publicação. Na justificação da matéria, a CPMI afirma que é grave a falta de recursos para sustentar a implementação das ações da política de enfrentamento à violência contra a mulher, mormente no âmbito municipal, no qual constatou descontinuidade das ações e ausência de atendimento às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Despachado para votação em plenário, a matéria foi submetida à apreciação da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em razão da acolhida do requerimento número 981, de 2013, da senadora Vanessa Graziotin. Na CCJ, a senadora Ana Rita, nomeada relatora da matéria, ofereceu voto pela aprovação do projeto na forma do substitutivo. O texto, no entanto, acabou sendo rejeitado. O relatório do vencido foi oferecido pelo senador Pedro Taques, que, mesmo ressaltando as boas intenções do projeto, viu no texto invasão da competência do Poder Executivo e, portanto, descumprimento dos requisitos de constitucionalidade. Não foram apresentadas emendas ao projeto. Análise. Nos termos do inciso 4º do caput do artigo 102-E do Regimento Interno do Senado Federal, a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa tem competência para opinar sobre iniciativas que tratam dos direitos da mulher, como o PLS número 298, de 2013, versa sobre essa temática. É regimental sua análise por esse colegiado. O projeto em exame é fruto do trabalho da CPMI da Violência contra a Mulher, que percorreu 17 estados e o Distrito Federal e realizou um diagnóstico da situação da atuação dos entes públicos no enfrentamento à violência contra mulheres e constatou que grande parte dos dispositivos de proteção estabelecidos pela Lei Maria da Penha encontram obstáculo em sua implantação pela falta de alocação de recursos. Tal aspecto se percebe com mais força nos âmbitos estadual e municipal, nos quais é baixa e muitas vezes até inexistente a alocação de recursos para instalação e manutenção de equipamentos indispensáveis de atendimento à mulher, como as casas-abrigo e as delegacias especializadas de atendimento à mulher. A CPMI verificou ainda que é precária a manutenção das redes de enfrentamento à violência contra a mulher, o que gera frustração na sociedade, tendo em vista que as avançadas medidas legais enfeixadas na Lei Maria da Penha acabam não encontrando correspondência na dura realidade enfrentada pelas mulheres no seu dia a dia.
Em face de tal situação, a CPMI apresenta um projeto que cria um fundo com o objetivo de reunir a arrecadação e alocação de recursos voltados especificamente para a garantia dos direitos da mulher. O projeto prevê a assinatura de convênios com os entes federativos e deixa a cargo do Poder Executivo a regulamentação da matéria. Somos favoráveis ao mérito da iniciativa. No entanto, verificamos a necessidade de fazer reparos ao texto, a fim de corrigir aspectos que certamente influenciaram em sua rejeição pela CCJ e, dessa maneira, contribuir para que tão importante matéria prospere em sua tramitação. Elaboramos, então, um substitutivo que retira do texto a menção explícita à Secretaria de Política para as Mulheres, a fim de que ele não invada a competência do Poder Executivo. Retiramos também a alusão aos orçamentos de estados e municípios na composição dos recursos que comporão o fundo, para evitar conflito com o Pacto Federativo. Da mesma forma, da mesma maneira, retiramos igualmente da medida a referência às fontes financiadoras, já previstas como dotações do Fundo Penitenciário Nacional, Lei Complementar número 79, de 7 de janeiro de 1994. No que tange à destinação dos recursos, modificamos o caput do artigo 3º, de maneira a corrigir deslize na justa posição de termos contraditórios entre si relacionada às ações que se buscam realizar, a partir da criação do fundo. Elaboramos, ademais, uma redação mais sucinta dos itens do referido dispositivo, de modo a facilitar a compreensão do texto. Além disso, eliminamos a menção à lei como complementar, certamente um equívoco do ponto de vista do processo legislativo. Suprimos ainda a determinação contida no artigo 5º da proposição relacionada ao Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública Prisional e sobre drogas, por entendermos que se trata de medida não relacionada diretamente ao fundo. O voto, senhor presidente. Diante do exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei do Senado, número 298, de 2013, na forma da seguinte emenda substitutiva. A emenda tem como ementa o seguinte: cria o Fundo Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Artigo 1º. Fica instituído o Fundo Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, de natureza contábil, destinado a financiar as ações da Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. Parágrafo único. O fundo deve atender, na forma de seu regulamento, aos objetivos traçados pela Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, em consonância com o dispositivo na Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, a Lei Maria da Penha. Artigo 2º. Constituirão recursos do Fundo Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. Inciso 1. As dotações consignadas na Lei Orçamentária da União. Inciso 2. As doações, as contribuições em dinheiro, os valores, os bens móveis e imóveis que venham a ser recebidos de organismos ou entidades nacionais, internacionais ou estrangeiras, bem como de pessoas físicas ou jurídicas, nacionais, internacionais ou estrangeiras. Inciso 3. Os recursos provenientes de convênios, contratos ou acordos firmados com entidades públicas ou privadas, nacionais, internacionais ou estrangeiras. Inciso 4. Os rendimentos de qualquer natureza auferidos como remuneração decorrentes de aplicação do patrimônio do Fundo Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. Inciso 5. Os saldos de exercícios anteriores. Inciso 6. Outros recursos que lhe forem destinados. Artigo 3º. Os recursos do Fundo Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher serão aplicados em: inciso 1. Implantação, reforma, manutenção, ampliação e aprimoramento dos serviços e equipamentos previstos na Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres.
Inciso 2, formação, aperfeiçoamento e especialização dos serviços de garantia de direitos e assistência às mulheres em situação de violência, bem como prevenção e combate à violência. Inciso 3, aquisição de material permanente, equipamentos e veículos especializados imprescindíveis ao funcionamento dos serviços referidos neste artigo. Inciso 4, implantação de medidas pedagógicas, campanhas e programas de formação educacional e cultural, consoantes com os objetivos e prioridades da Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. Inciso 5, programas de assistência jurídica às mulheres em situação de violência. Inciso 6, participação de representantes oficiais em eventos científicos relacionados à temática de violência contra as mulheres. Inciso 7, publicações e programas de pesquisa científica relacionados à temática de violência contra as mulheres. Inciso 8, custos de sua própria gestão, exceto despesas de pessoal relativas a servidores públicos. O artigo 4º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Senhor presidente, é este o parecer, com certeza elaborado pela senadora Ângela Portela, que contempla aqui diversas questões do projeto original e que o torna, na minha opinião agora, possível de ser votado sem nenhuma dificuldade. Este é o nosso parecer. Colocamos em votação, em discussão, o relatório da senadora Adoc e senadora Ana Rita. Não havendo quem queira discutir, encerramos a discussão. Coloco em votação o relatório. Favorável ao projeto, na forma do substitutivo que apresentou. Aqueles que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, passa a constituir o parecer da CDH pela aprovação do projeto. Na forma do substitutivo que apresentou, o projeto segue para análise do plenário.